Bom, o Internacional se reapresentou agora à tarde no CT Parque Gigante após a eliminação por 1-1 e depois nos pênaltis para a equipe do Juventude. No vídeo hoje eu quero te trazer todos esses bastidores de uma atividade fechada que aconteceu no CT Parque Gigante. O Inter que agora só volta a jogar no meio da outra semana contra a equipe do Belgrano pela primeira fase da Comebol Sul-Americana. No vídeo hoje eu quero te trazer todas as informações sobre isso e sobre, inclusive, uma discussão / briga que aconteceu ontem no vestiário do Internacional, então de cobrança por parte de dois líderes do vestiário em cima do Robert Renan, que fez toda aquela displicência na sua cobrança de pênalti. Então, só antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta. Boa tarde, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever no canal se tu ainda não é inscrito e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações desse dia do Inter, né? Após a eliminação por, na verdade, né, nos pênaltis por 7-6, o Inter que se reapresentou agora à tarde no CT Parque Gigante, uma atividade fechada, e só aí já não é algo rotineiro, porque normalmente nas reapresentações do Internacional, por ser sempre um trabalho mais leve, um trabalho regenerativo, o Inter sempre normalmente acaba abrindo atividade para a imprensa. No dia de hoje isso não aconteceu e também é algo que é normal sempre que o Inter é eliminado, né? Primeiro, não teve folga para os jogadores. Se o Inter tivesse classificado, certamente hoje teria folga, porque o Inter só volta a jogar agora no meio da outra semana contra o Belgrano, né? O jogo que acontece em Córdoba, primeira rodada da fase de grupos da Comebol Sul-Americana. Então, teoricamente, ter a folga no dia de hoje seria até o normal, porque o time do Inter não teve folga na última semana, né? Teve a que estava devendo lá atrás, né? O Inter não treinou na segunda e terça, se reapresentou na quarta, mas nesse dia de hoje não teve folga. E aí eu quero te trazer alguns relatos dessa atividade, né? A gente já sabia que havia um tom de cobrança, ia haver uma nova reunião entre a comissão, a direção e os jogadores, né, para tentar realinhar algumas situações, né? O próprio presidente Alessandro Barcelos ontem, na entrevista coletiva que concedeu, né, falou sobre essa situação, né, que já tinham acontecido cobranças na noite de ontem, mas haveriam mais cobranças hoje pela manhã, já com a cabeça um pouco mais fria, né, e já com alguns pensamentos traçados, tá? Outra coisa também que a gente pode falar sobre essa atividade no CT, sim, foi uma atividade, como todo mundo sabe, só de regenerativo, né, uma atividade, né, não muito forte para os jogadores que atuaram contra a equipe do Juventude ou que jogaram bastante minutos. Mas o principal motivo desse treino de hoje realmente foi para ter essa reunião geral, para ver realmente, traçar agora, a partir de agora, um paralelo, né, para o Inter não repetir a atuação que fez nos dois jogos contra o Juventude, tanto lá no Jacone quanto no estádio de Beira-Rio. O Inter que segue invicto, né, são 13 jogos de invencibilidade, mas o Inter não tá fazendo boas partidas. Nos últimos dois jogos, pelo menos, o Inter não fez bons jogos, né? Antes desses dois jogos, o Inter vinha fazendo boas atuações, vinha de bons jogos do Campeonato Gaúcho, inclusive contra o próprio Juventude, quando venceu por lá 2-1, né? Jogou bem, por exemplo, contra o Nova Iguaçu também na Copa do Brasil, né? O Inter vinha de bons jogos e aí nesta semifinal contra o Juventude, o Inter teve uma queda de rendimento muito importante, né? O próprio Eduardo Cudê falou isso sobre ontem, mas o treino de hoje, que foi essa atividade fechada, essa atividade mais silenciosa que aconteceu no CT, realmente serviu para traçar algumas coisas e realmente aumentar a cobrança, não só por parte do grupo de jogadores, mas também da comissão. Houve uma reunião entre a direção do Inter, o presidente Alessandro Barcelos, o Magrão e também o técnico Eduardo Cudê, né, porque o Cudê ele foi engolido pelo Roger Machado nessa última semifinal, então também foi traçada essa situação. Não existe risco de demissão, antes que alguém pergunte, risco de demissão é zero por parte do técnico Eduardo Cudê, né, existe hoje uma confiança total nele, mas algumas coisas precisam ser alinhadas, né, algumas situações precisam ser alinhadas para ele não sofrer esse tipo de situação novamente, tá? Outra coisa também que eu quero te falar é sobre o bastidor que aconteceu na noite de ontem, informação inclusive trazida primeiramente pelo Fabrício Falkowski da Correio do Povo, tá? Que foi uma discussão, ou a gente pode colocar uma cobrança, ou até uma
briga, não seria a palavra certa, mas sim uma discussão ou um tom de cobrança por parte de dois líderes do Internacional no Robert Renan. Ontem na zona mista o René falou com a gente e ele já tinha falado que tinha, né, assim que tinha terminado o jogo, tinha tido muitas cobranças, né, para o Robert Renan, né, sobre a displicência que ele fez naquela cobrança de pênalti, né, ele disse inclusive, olha, o Robert Renan não consegue falar, né, tá chorando a toda hora, foi embora chorando, enfim, né, tava muito abalado mentalmente, né, foi o que pelo menos disse o René, mas eu tenho que te trazer esse outro bastidor, que foi o Alan Patrick e o goleiro Sérgio Rocher. Ambos, assim que terminaram o jogo, que entraram no vestiário do Internacional e se depararam com o Robert Renan, fizeram uma cobrança muito forte ao zagueiro por aquela cobrança de pênalti que ele fez e aquela cavadinha que ele fez, né? Hoje está circulando um vídeo nas redes sociais, né, de todos os pênaltis que Robert Renan bateu na carreira e todos os pênaltis, pelo menos que foram filmados, né, os da base a gente não sabe, mas ele sempre foi um cara que cavou pênaltis, né? Mas um cara que cava pênaltis não está pensando no clube, está pensando só nele, né? Então isso também foi levado em consideração, mas houve uma cobrança muito forte por parte do goleiro do Internacional, que ontem foi alguns das boas notícias que o Inter teve, uma das pequenas notícias que o Inter teve na noite ontem, que foi a volta do Sérgio Rocher, né, fez uma cobrança muito forte, né, então inclusive que acabou gerando uma discussão ali dentro do vestiário do Inter, né, acabou tendo uma discussão entre diversos jogadores, né, esse conflito que acabou acontecendo, obviamente todo mundo de cabeça quente, era normal, né, o anormal seria se todo mundo entrasse no vestiário, cada um ficasse com a cabeça baixa e só aceitasse a derrota, né, isso aí seria já um pouco mais preocupante, mas o Rocher e o Alan Patrick foram de cobrar de maneira bem forte, bem ríspida o Robert Renan por tudo que ele fez, por exemplo, na noite ontem, que foi aquela cobrança de pênalti, tá? Mas não só ele, né? Esses dois líderes do vestiário do Internacional também fizeram uma cobrança muito forte para o Maurício, pela expulsão que ele fez no segundo tempo e pela fato de ter sido moleque, por exemplo, né, juntamente ali com o Nenê, naquela expulsão infantil que ele acabou fazendo, né? Era um cara que, inclusive, ele pediu desculpas na zona mista, né, porque tinha realmente entrado na pilha por parte do Nenê, mas nesse momento também foi uma cobrança muito forte que foi feita no vestiário, né, principalmente do Alan Patrick, né, porque o Maurício vê o Alan Patrick assim como um exemplo, o Alan Patrick fez uma cobrança muito forte para o Maurício, né, para não se repetir essa situação, né, que tenham tido lições dessa eliminação de hoje contra o Juventude e que não se repita em impossibilidades, né, em eliminatórias que o Inter vai ter durante ao longo desse ano. Tem Copa do Brasil, né, que o Inter ainda está na terceira fase, tem Comebol Sul-Americano, onde também vai ter mata-mata, Campeonato Brasileiro também, que, né, o Inter joga 38 finais, né, 38 jogos importantes. Então nesse momento, né, para essa sequência do Inter na temporada de 3 competições importantes, isso também foi levado em consideração, tá bom? Mas deixa inclusive aqui nos comentários o que tu acha que aconteceu com o Inter, o que tu faria, por exemplo, com os jogadores do Internacional, que atitudes tu tomaria a partir de agora, caso, por exemplo, fosse treinador, presidente do Inter. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Então, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e eu volto logo mais aqui com novas informações do Internacional, porque amanhã, novamente, o Inter volta a treinar no CT Parque Gigante, como eu falei, focado para o jogo contra a equipe do Belgrano, tá? Grande abraço, valeu, falou e fui!